Bom, então boa noite para todos. A gente vai começar a apresentação da reunião da retina do dia 14 de setembro de 2023. Quem vai apresentar o caso clínico vai ser o Léo Arriello, ele é fellow. Léo? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Queria agradecer, então, a oportunidade de apresentar esse caso clínico. Agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação e o Rodrigo Daia, que foi preceptor aqui, que acompanhou o caso e conduziu junto o caso também, tá? Então, vamos dar início ao caso. Eu tô meio resfriado, então às vezes vou dar umas pausas para dar um gole de água aqui. Uma mulher negra de 53 anos, tá? Ela deu entrada no pronto-socorro com uma queixa de perda visual bilateral. Há 14 dias atrás, ela notou que a visão do olho esquerdo caiu, ela teve uma perda visual e teve uma cefaleia associada. Uma semana depois, mais ou menos, ela falou que agora o olho direito também havia piorado e ela então tinha uma perda bilateral. Ela negava qualquer sintoma clínico, negava doenças oculares pessoais e dizia que só tinha uma hipertensão arterial que era bem controlada com o inibidor de enzima conversora. História familiar: tinha uma mãe com glaucoma. Então, ao exame, a acuidade visual da paciente era de conta-dedos a 1 metro nos dois olhos. A biomicroscopia, a pressão intraocular nada digno de nota, ela não apresentava nenhum defeito aferente relativo, e a motilidade ocular era normal, tá? E a fundoscopia eu vou deixar vocês ah, analisarem por si só, depois a gente vai comentando ao longo do caso. Então, olho direito e olho esquerdo. A periferia dessa paciente não tinha nenhuma alteração, todas as alterações estão centradas aí no polo posterior. O Head Free, que traz alguns dados a mais para a gente aqui. Tá? E o campo visual, a perda visual grave, então ele não vai acrescentar muito para a gente também nesse momento, mas a gente traz aqui para vocês. E o primeiro OCT, tá? Esse é o OCT, a camada de fibras nervosas dessa paciente, o disco óptico centrado nessa região. E um corte de OCT, que é bem naquela região que vocês já suspeitaram ali do olho esquerdo. Então, acho que essa é uma das primeiras perguntas que eu vou fazer do caso, se a gente já pode pensar em alguma coisa e como que vocês, recebendo um paciente dessa forma, prosseguem o caso. Perfeito. Só lembrando para a Cleide que entrou, a Cleide não viu o comecinho, Cleide é uma paciente de 53 anos, uma mulher, afrodescendente, ela tem redução de visão recente, 2 semanas no olho direito e 1 semana no olho esquerdo. A patologia sistêmica ela só é hipertensa, certo? Mas com a hipertensão leve e bem controlada, com uma medicação, e ela tem uma visão bem baixa de conta-dedos nos dois olhos, tá? E aí, a avaliação multimodal, acho que você viu, acho que o Léo colocou a gente tiver essa alteração aí no olho esquerdo, né? Mas no olho direito não vê grandes alterações, certo? Ah, Aí no Red Free, o campo visual com uma redução significativa aí, grande nos dois olhos. Esse é o OCT de nervo à esquerda e o OCT de retina aí com a CTA, tá? E avaliação multimodal. Então, Cleide, André, Mauro, o que vocês pensam aí de hipóteses diagnósticas? Foi o que o Léo está perguntando. E como vocês completariam a anamnese dessa paciente? Ela tem falciforme? Não tem patologia sistêmica, não Não é tem falciforme. falciforme? Não. Você quer falar porque você está pensando na falciforme por causa dessa isquemia de plexo, né? Isso, ela tem umas áreas de PAN e acho que essa mácula é do olho direito? Não, Esquerdo. do olho esquerdo. Ela tem um PAN aí na área da ciliatiana, né, no feixe papilomacular, Isso. Tá. e uma perda no Mas, Cleide, mesmo que ela tivesse uma anemia falciforme, não justificaria com essa retina ela ter conta-dedos, baixa né? visão tão grande, Né? Mas acho que porque a gente está acostumado, quer dizer, ela parece ter tido uma oclusão de cílio retiniana no olho esquerdo. Mas não E tem, Mauro, casos fotoreceptores, é, os tá, pode fotoreceptores parecem ok, mas ela teve uma lesão de toda a transmissão, né? Que vai da fóvea para o nervo óptico. Quer dizer, existe a possibilidade. Eu acho esse OCT compatível com uma visão bem baixa, assim. mesmo só pegando essa parte da retina interna? Porque veja bem, Então, ela tem olhando conta-dedos. assim, pelo menos teoricamente, dizer, a mácula tem uns 20, 200. E toda a transmissão que a gente vê no OCT
A gente vê tudo comprometido, a camada de fibras nervosas, não é isso? Não está tudo. Bom, camada nervosa não, tá certo, tem Então, razão. não tá- A Acho que não. mácula do outro olho é normal? Do olho é direito? Normal. Eu não trouxe, mas é normal. E normal. a camada de Entendeu? fibras peripapilar também é normal. Também. O que chama atenção é uma grande dissociação anatomia-função aí, né? A gente tem um OCT não muito alterado, né? Tem esse quadro de PAN aí no feixe papilomacular, mas sem outros comemorativos, retina externa na área foveal preservada, né? O Aham. OCT de nervo dos dois olhos normal, conforme Uhum. descrito, o OCT de macro do olho direito também. Aham. E o que chama atenção é esse quadro de cefaleia, né? Associado. Esse paciente precisa talvez fazer uma investigação clínica um pouco mais detalhada, Imagem, né? De um imagem de exame de cinema neurocentral. um exame de neuroimagem e Tá? para tentar entender alguma disfunção mais posterior. E Mas ali eu posso justificar internaria o ela. quadro. Oi? Eu E internaria essa paciente. a, e a pressão arterial também, né? Embora seja uma hipertensão bem controlada, né? Às vezes está tendo Mas, alguma. mas se fosse a pressão, André, a gente veria outras alterações no fundo de olho, né? Que a gente não vê, né? Uma Não, concordo. retinopatia hipertensiva, uma coroidopatia É. hipertensiva, que a gente não, a princípio, não vê, né? Uhum. Então, eu acho que eu concordo com vocês que a gente tem que fazer outros exames, como o Léo está pedindo aqui, para fazer essa avaliação e ver por que ela tem essa disfunção, como você falou, André, de anatomia e função, porque provavelmente ela tem um envolvimento em outra área, extra-retiniana e extra aqui, cabeça de nervo óptico, né? Que está comprometendo, provavelmente na continuação do nervo, né? É. Que está E o comprometendo. fato desculpa te interromper, mas o fato de o OCT de nervo estar normal exclui alguma coisa crônica sequelar, mas uma fase aguda de alguma doença de nervo mais posterior, assim, pode Exatamente. estar preservada a O camada de fibras. Não deu tempo de. interessante é que ela tem assim, a coroide normal, quer dizer, para a gente pensar numa oclusão difusa da coroide, não é, a coroide está normal, a retina externa está normal, a retina interna está normal, a camada de fibras normal, então realmente acho que tem que pensar numa coisa de nervo, né? Embora ela não tenha DAR, mas como ela tem uma baixa visual bilateral simétrica, é difícil, né, de ver DAR. Ela foi submetida a algum procedimento cirúrgico recente? Não, nenhum. Nenhum. Tá bom. Certo? Então, ótimo. Então, Léo, Perfeito. o exame a mais aqui seria uma avaliação de imagem, né? Uma ressonância para a gente ver a extensão de comprometimento do nervo, para ver se aparece alguma coisa a princípio, certo? Isso. E como o Maurinho comentou, estava no nosso pronto-socorro, então foi fácil internar, mas esse paciente precisa ser internado para investigar, né? Não de forma eletiva. Então, vamos lá. Sim. Então, foram feitos alguns exames de sangue, tá? Hemograma, VHS, PCR. Tem uma positividade para um FAN de 1/80 politilhado fino. Essa paciente também fez um líquor, a pressão de abertura boa, célula no limite da normalidade, ausência de bandas oligoclonais que a gente pede quando a gente tem alguma suspeita de esclerose múltipla ou doença desmielinizante, tá? E a ressonância, então, ajuda um pouquinho mais a gente a abrir o nosso diagnóstico diferencial. Coloquei o sinal da seta ali também para a gente discutir. Nos dois olhos, a paciente tem esse aumento da captação do contraste na bainha dos dois nervos ópticos, tá? Então, se eu posso prosseguir, ou se quiserem falar, comentar alguma coisa nesse momento aí. Algum comentário neurooftalmológico aqui? Não. Não, às vezes tem aumento de sinal em T2? Tem hipersinal em T2 aí da bainha? Ou não? Tem. Tem esse do nervo. Tem. Porque às vezes pode ser uma perineurite, ou às vezes até um meningioma, às vezes, né? Óbvio que o meningioma de bainha de nervo óptico não vai se apresentar assim, mas uma perineurite óptica pode ter uma apresentação mais aguda, né? Exatamente. E, Estamos nessa seara, seguindo as orientações do professor Mário Luiz. A paciente, a visão caiu devagarinho ou no mesmo dia ela caiu? Tipo, no mesmo dia Devagarinho. caiu tudo ou foi devagarinho caindo? Em 7 dias foi caindo um e 7 dias caindo o outro. E ela tinha dor quando mexia o olho para cima, para Tinha. baixo? Não? Tinha. Sim. uma perineurite Não, esses são óptica, sinais parece, né? mais de neurite, né? Quando a visão cai mais devagar. Não, visão não. Sinal de dor, assim, movimentação é mais de neurite. Então, talvez se falasse mais a favor de um quadro inflamatório nervoso. E chegou a coletar anti-MOG, anti-aquaporina 4?
Isso a É, gente vai ver mais para frente, é, sim. Seria importante, né, diante desses achados aí, né? Que são alguns Exato. espectros de desmilinização, né? Perfeito, ótimo, ótimo. É isso mesmo, é isso mesmo. Quer continuar, Léo? É Então, a isso. gente tem um diagnóstico sindrômico dessa paciente de 53 anos, com perda bilateral há 2 semanas, uma perineurite associada a uma neurite óptica bilateral e uma PAN em olho esquerdo, tá? Então, a paciente foi internada, ela começou um tratamento com pulso, então esse é o estado como ela chegou para a gente, e 21 dias depois ela foi reavaliada, tá? Então, a gente já vê aquele estágio da PAN, onde existe um afilamento da nuclear interna e a diminuição da hiperreflectividade inicial. A próprio nervo óptico, a gente vê que ele está menos hiperêmico, a gente consegue observar melhor a escavação, a camada de fibras já perdeu um pouco o brilho que tinha antes, tá? Inclusive as hemorragias que a gente via na camada de fibras nervosas ali do olho esquerdo embaixo e mais nasal superior do olho esquerdo também já desapareceram com essa evolução. Então, como eu comentei com você, o diagnóstico sindômico, ela melhorou a quantidade de conta-dedos, agora ela estava 20-20 bilateral, e como o André comentou, a gente fez um exame que saiu esse período depois, que é justamente a presença desse anticorpo contra uma glicoproteína dos oligodendrócitos aí que entrou no diagnóstico. Esse trabalho foi publicado esse ano aqui nosso no HC, tem alguns colaboradores, o Dr. Rony também participou, o Leandro participaram do trabalho. Então, acho que se vocês querem comentar. Então, Não, André, você quer comentar? Porque isso é uma avaliação de um quadro de esclerose múltipla, certo? Isso é um quadro mais específico de uma perineurite, né? Certo? dentro das condições associadas à neurite óptica, né? Você pode ter a forma idiopática, você pode ter associado à esclerose múltipla, né? A doença de Levick, né? A neuromielite óptica e o antimog, né? E, O bom é que esse antimog ele costuma ter um prognóstico visual melhor, melhor. assim, em relação do que um Levick, por exemplo, né? Então costuma ter uma resolução mais positiva, né? Então Embora possa recidivar, né? pode ter, a recidiva é frequente, mas geralmente o prognóstico visual é bom, né? Melhor. Isso, perfeito, ótimo. Então, assim, o Léo vai comentar, vai fazer os diagnósticos diferenciais, vai explicar direitinho o que é essa doença, mas é importante para a gente ver um quadro que a gente poderia olhar como retinólogo e ver um PAN localizado, talvez uma oclusão arterial localizada naquela região, no feixe, mas uma visão muito baixa, uma alteração de campo muito grande, né, para justificar aquela alteração, e um OCT muito discretamente, uma alteração só discreta para justificar um conta-dedos bilateral, né? Então, por isso é importante você avaliar outras alterações neurooftalmológicas, então um exame de imagem é importante para mostrar perineurite, e daí você abrir o diagnóstico diferencial do que pode causar perineurite, né? Para fechar o diagnóstico, encaminhar o pessoal da neurooftalmo para fazer o tratamento com corticoterapia. Para a gente, que faz retina, é muito importante a gente apresentar alguns desses casos para fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias que causem alterações na retina, né? Que não primariamente patologias de retina, certo, Léo? Perfeito. Pode avançar, ótimo. Vou avançar, só vou comentar um diagnóstico diferencial que não foi comentado, e até com certa razão, porque ela tinha 53 anos, mas a gente sempre tem que lembrar de perda visual grave, que vai bilateral e que tem oclusão arterial associada na arterite de células gigantes, tá? São pacientes mais E, velhos, mas é um importante diagnóstico diferencial nessas perdas. Então, a e com internação. mais sintomas clínicos, né? Outros, né? Isso. Léo, tem duas perguntas aqui. Uma, a Paula Dandara falou de toxicidade por medicamento. É, tem algum medicamento que possa causar um quadro parecido com esse de perineurite tóxico? Eu acho que não, né? Síndrome Os tabaco mais... anti-TNFs até fazem neurite ótica, né? O infliximab, o adalimumab, eles podem fazer quadros de neurite, mas eu nunca vi conclusão arterial descrito, não. Tá. E o defeito pupilar aferente relativo que a Mirella está perguntando, ele não tinha, talvez por ter um comprometimento semelhante nos dois nervos, certo? Perfeito. Tá? O uso de etambutol também pode eventualmente causar, mas o quadro é um pouco diferente também, certo? Tá, então Isso. tá respondido aqui, pode continuar. Ótimo. Então, vamos dar seguimento. Nesse primeiro slide, acho que comentar um pouquinho para quem não está familiarizado com o antimog.
É uma doença inflamatória, ela é autoimune do sistema nervoso central, ou seja, afeta o encéfalo e a medula espinhal. E o alvo primário desse ataque imunológico é justamente uma glicoproteína que é encontrada na mielina dos oligodendrócitos. Esses oligodendrócitos que são as células que vão formar, então, a substância branca, a mielina, e dentre elas, então, o nervo óptico, que é de particular interesse para a gente. Então, a gente vê esse desenho à direita, esse neurônio poderia perfeitamente representar um dos neurônios que compõe o nervo óptico. Existe uma destruição dessa mielina por um ataque imunológico de um autoanticorpo contra, então, essa proteína, essa glicoproteína da mielina. Então, esse é o alvo dessa doença autoimune inflamatória que a gente tem. Quando a gente fala em MOGAD, é um termo que a gente ouve bastante também, são síndromes clínicas, são manifestações clínicas que estão associadas, então, junto ao anticorpo que compõe essa doença. Então, a gente tem algumas síndromes clínicas típicas e a positividade para o anticorpo anti-MOG, que formam, então, essa entidade que a gente chama de MOGAD, tá? Que são doenças associadas. Dentre todas as manifestações clínicas dessa doença neurológica autoimune, a principal delas é a neurite óptica, tá? Ela é uma descoberta recente, esse anticorpo recentemente descoberto, e foi visto que muitos pacientes que apresentavam, por exemplo, neurites que não fechavam o diagnóstico para esclerose múltipla, ou mesmo não fechavam o diagnóstico para aquaporina 4, apresentavam, então, esse anticorpo contra essa glicoproteína dos oligodendrócitos. As manifestações neurológicas não cabem muito para a gente aqui, mas vale a pena citar que existem lesões encefálicas de medula espinhal, mais especialmente as manifestações que envolvem o nervo óptico e a bainha dos nervos ópticos. A gente vê que a doença do anti-MOG é uma doença que faz uma neurite, uma perineurite com edema de papila, o que ajuda a, muitas vezes, diferenciar daquilo que a gente já aprendeu, que esclerose múltipla, a neurite geralmente não faz o edema. Aqui sim, ela faz o edema e muitas vezes faz o edema bilateral com exudação macular. Então, também vai entrar num diagnóstico diferencial das neuroretinites. Como a gente comentou já um pouquinho, a neurite, a perineurite da doença do anti-MOG é uma neurite grave, com perda visual severa, e 50% a 80% das vezes ela é bilateral, tá? O prognóstico é bom na doença, a maioria dos pacientes recupera a acuidade visual de 20/20, também tem melhora do campo visual. No entanto, se não tratada com tratamento de manutenção, com imunossupressores, existe uma alta recorrência da doença, tá? E como eu comentei, diferente da esclerose múltipla, o edema de papila aqui é muito comum, tá? Não só por envolver a bainha dos nervos, mas também por ser uma lesão mais anterior da via óptica, mais próximo da papila óptica. Então, esses pacientes evoluem com edema de papila. E também, muitas vezes, com a presença de exudatos maculares. Então, assim, se a gente olha um paciente que tem a chance de ter uma doença bilateral, com edema de papila bilateral, e ainda assim a presença de exudatos maculares, é sempre importante a gente ter em mente essa doença, o pseudotumor cerebral, que também pode cursar com isso, e as neuroretinites infecciosas. Então, ele acaba entrando ali, talvez, correndo por trás, quando a gente faz uma investigação nesses casos também. Então, como eu já comentei com vocês aqui, é uma inflamação da bainha do nervo óptico, e a gente vai ver o quê? No fundo de olho. Um edema de papila, na maioria das vezes, uma retinopatia por estase venosa, tá? A gente vê uma dilatação das veias, muitas vezes com algumas hemorragias, com oclusões vasculares associadas, podendo também ter alguns exudatos maculares. Para quem não é tão familiarizado com a anatomia do nervo, então existe o nervo óptico, ele é envolto por meninges, tá? E um espaço licórico, e é justamente nessa região da bainha do nervo que vai se dar essa inflamação primária, que contiguamente vai envolver o nervo óptico também. Quando a gente mostra esse caso que a gente apresentou agora, que tinha uma perineurite, uma neurite e uma PAN associada, a fisiopatologia é importante nesse sistema, porque esse corte mostra aqui um nervo óptico, justamente onde envolve a inflamação. A gente observa que é na bainha do nervo. E quando a gente tem uma inflamação em volta perineural, a gente acredita, e não só nós, com vários autores que descrevem a perineurite envolvendo essas doenças, que existe uma síndrome compartimental laica, ou seja, uma dificuldade do retorno venoso. Não é à toa que a gente vê, então, essa dilatação venosa associada ao edema de papila, e com o aumento da pressão venosa, uma dificuldade de retorno, uma dificuldade de suprimento arterial para a retina e essas oclusões de plexos profundos em especial, tá? Esse aqui é o nosso caso, então, que mostra exatamente isso. Se a gente observar bem, esse olho esquerdo, ele tinha um aumento das fibras nervosas, ele tinha uma dilatação venosa
maior do olho esquerdo do que do direito, a gente vê que existe uma assimetria e algumas hemorragias na camada de fibras, e a oclusão justamente desse complexo profundo, provavelmente de uma ciliorretiniana. Se observarem bem aqui, é uma ciliorretiniana que já tem uma pressão de perfusão mais baixa e por isso ela é mais facilmente alvo de processos que dificultam o retorno venoso, né? Com relação às manifestações neuroretinianas ligadas ao antimog, então, como eu falei com vocês, acho que acaba entrando ali como um diagnóstico diferencial, talvez não na primeira investigação de uma neuroretinite, mas num segundo momento onde todos os exames deram negativos, talvez seja importante a gente começar a investigar a presença desse anticorpo. Esse é um trabalho que o Dr. Fred apresentou em 2015 na Neurooftalmology. Logo abaixo também tem o Dr. Andrew Lee no JAMA, que mostraram, então, pacientes que tinham o que se suspeitou inicialmente como uma neuroretinite, edema de papila, de estrela macular, e a investigação era negativa e foi positiva apenas para o antimog, tá? Outros dois exemplos de manifestações que a gente pode encontrar associadas a esse anticorpo, esse foi publicado na Academia Americana, um paciente que apresentava uma hemorragia pré-macular extensa, uma perineurite associada, e também era positivo para o antimog. E esse outro paciente aqui que foi publicado na Retina Brief Cases, que apresentava um quadro também de edema de papila, retinopatia por estase venosa, com algumas hemorragias em ponto borrão e a perineurite associada. Esse eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes que relaciona o antimog a alterações de retina. Eles fizeram uma análise retrospectiva com 160 pacientes com neurites e perineurites. Em 5 pacientes, eles viram detectar a presença de AMN nesses pacientes. E o interessante aqui é que, apesar da doença do MOG ser muito menos frequente do que neurites isoladas e neurites associadas à esclerose múltipla, 3 desses 5 pacientes que tinham AMN apresentavam o anticorpo anti-MOG. Então, provavelmente, dentre as doenças desmelinizantes, inflamatórias de nervo óptico, quando a gente observa uma alteração retiniana, a gente acredita, a gente não pode afirmar isso, mas a chance de ser uma doença relacionada a esse anticorpo é muito provável. Então, acho que a gente trouxe justamente esse caso, não para a gente falar muito da parte neurológica, mas para a gente começar a incluir, talvez, essa presença desse anticorpo em perdas visuais graves e alguns achados retinianos, como a gente mostrou aqui. Então, é isso. Obrigado. Excelente, Léo. Super obrigado pela apresentação brilhante aí, um caso super bonito publicado, né? E que vê essa correlação, essa interface neurooftalmológica e retiniana, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse diagnóstico diferencial com antimog em casos parecidos a esse, né? Valeu, Léo. Super obrigado, excelente. Valeu, obrigado. Valeu. A gente segue então com a imagem. A Júlia Castellan, que é preceptora, vai mostrar a imagem para a gente discutir. Júlia? Olá, boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, perfeito. Meu nome é Júlia Castellan, sou falo do primeiro ano da Retina, sou preceptora. Hoje vou apresentar a imagem da semana. Quero agradecer ao Dr. Sérgio que me auxiliou na escolha do tema e também na confecção da apresentação. Então, o nosso caso é de um homem do sexo masculino, 20 anos, afrodescendente, que tem uma história de baixa de acuidade visual de instalação subaguda ao longo de alguns meses. De antecedentes oculares, a princípio negava qualquer antecedente digno de nota. De antecedentes pessoais, ele referia ter uma anemia em tratamento. Na acuidade visual corrigida, ele chegava a 20/50 no olho direito e 20/40 em olho esquerdo. A biomicroscopia não chamava atenção e tinha uma PIL de 18 em ambos os olhos. Esse era o aspecto fundoscópico do polo posterior do paciente e com alguns achados aqui em média periferia que chamam a atenção. Aqui o aspecto da angiofluorescenografia na apresentação, da autofluorescência e do OCT foveal. Esse paciente foi seguido por 5 anos, mostrando o acompanhamento da história natural da doença. Então, aqui a gente vê a fundoscopia do polo posterior nesse follow-up de 5 anos e a autofluorescência. E aqui o OCT, comparando a apresentação inicial na parte superior com follow-up de 5 anos na parte inferior.
Então, frente a esse caso de um jovem do sexo masculino com uma baixa de visão insidiosa, sem antecedentes oculares dignos de nota, referindo-se portador de uma anemia, com essa avaliação multimodal, eu abro para ouvir o que vocês acham que poderia ser o diagnóstico nesse caso. Perfeito. Mauro André e Cleide, ideias aqui? E do ponto de vista genérico, ele tem um quadro de bullseye, né? Sim, E progressivo. Bom, a primeira coisa que a gente pergunta é se toma cloroquina. certo. Provavelmente não, né? Não toma, É, mas é importante fazer esse sim. diferencial, certo? E tem algumas distrofias que podem evoluir dessa forma, né? Desde Stargardt, poupando essa área mais central, mas tem que não seria bem assim, né? Mas a que mais se aproxima é a distrofia anular concêntrica benigna, é uma outra, é rara, só vai esclarecer com estudo genético. Que a gente apresentou aqui 2 vezes. Aham, Atrofia anelar concêntrica benigna, que não é benigna, não é né? benigna. O nome é benigna. Também tem um Distrofia. aspecto parecido no OCT. Uhum, ótimo. Que não são um diagnóstico desse paciente, nenhuma dessas, né? Essa E anemia, ela é relacionada a alguma doença específica ou uma anemia inespecífica, assim? você já quer responder agora, Júlia? Ela é relacionada a uma doença específica. Uma doença específica. Porque talvez tenha relação com essa doença, agora eu não saberia dizer qual doença. Tá. É, E Júlia, ela só tem anemia, ele não tem mais nenhum outro sintoma clínico sistêmico com 20 anos, certo? é, ele tem um outro quadro que também faz parte dessa anemia. Eu posso falar um pouquinho mais adiante, professora, o que é que eu fale agora? Não, não, pode. Então, É, aqui eu que a queria, gente doutor Sérgio, Oi, Lívia, pode falar. isso. Eu queria saber se esse paciente ele tem história de transfusão sanguínea, se ele faz uso de ferroxamina, né? Então, Desferroxamina, ou não? desferoxamina é um diagnóstico diferencial aqui de toxicidade, certo? Certo. Mas ele não. Ótimo, Lívia, excelente, que é um outro diagnóstico diferencial, mas não, né, Julia? Não, não faz. Ótima pergunta. Não faz transfusão e nem usou desferoxamina. Isso, e que são dois diferenciais muito importantes que a Júlia vai comentar no final. O que pode ser é uma toxicidade a um medicamento que usa para o tratamento dessa anemia aí, né? A Lívia levantou uma possibilidade aí, mas de repente algum outro medicamento, né? Mas ela faz uso bom, ela faz uso de um medicamento, mas que não é tóxico para isso. Ela tem um quadro que talvez é mais associado. Tem outra pergunta aqui do Flávio, se é anemia hemolítica, Júlia? Não, Não não. faz parte dos quadros de anemia hemolítica, certo? Tá. Então é interessante, porque isso é raro, né? Mas é legal a gente fazer o diferencial aqui para falar dos diferenciais de bullseye, por exemplo, e das outras toxicidades, né? Você quer continuar então, Julia? Sim. Acho que todas as perguntas foram super relevantes, pensando no leque de diferenciais. Então, trazendo agora algumas informações a mais de antecedentes, esse paciente tinha uma anemia que era do tipo megaloblástica, e ele também tinha um diagnóstico de diabetes mellitus insulino dependente que estava associado a essa mesma doença. Ele fazia tratamento usando tiamina, 100 miligramas dia, e ele havia iniciado esse tratamento 4 meses antes da apresentação, e não fazia uso de hidroxicloroquina. Então, quando a gente vê, conforme foi comentado, quando a gente vê a foto da fundoscopia, o que chama atenção de fato é esse aspecto de maculopatia em bullseye. O paciente tem um disco corado, a princípio não chama atenção, e na média periferia ele tinha algumas áreas de hipopigmentação entremeadas com áreas hiperpigmentadas ao nível do EPR. Na Anjo, ele tem esse defeito em janela, em algumas áreas que ele tem de atrofia
perifoveais, e no OCT ele tem essas áreas de falha, ruptura da zona elipsoide e de perda dos segmentos externos dos fotorreceptores. E mesmo quando a gente compara, então, esse segmento após 5 anos, que ele foi seguido ao longo desse período, a gente não vê uma progressão muito evidente da doença. Então, tanto o aspecto do fundo de olho quanto o aspecto do OCT permaneceram relativamente estáveis nesse período. Então, posso falar, professora? Posso seguir? Pode seguir, só lembrando aqui que a Mirella, antes de você falar de anemia megaloblástica, ela falou aqui de anemia megaloblástica aqui no chat, tá? É, Perfeito. ah, legal. E Perfeito. ele não tem eletroretinograma, né? Esse paciente tem? Tá. Não, não, A gente infelizmente vê não. essas alterações periféricas que ele tinha comprometem a nenhum campo visual, assim, para mostrar se ele tinha, ele tem uma queixa de nictalopia, assim, não, Não, não tinha. né? Não tinha, ótimo, tá, tá bom. Pode seguir, pode seguir. Bom, então hoje eu trouxe esse diagnóstico que é um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ver, mas é de retinopatia associada à anemia megaloblástica responsiva à tiamina, que é um quadro, um tipo de anemia megaloblástica mais infrequente, ele é geneticamente mediado e tem relação com o quadro clínico florido e também com o quadro oftalmológico, que é o que eu vou trazer agora para mostrar para vocês. Então, o que que é a anemia megaloblástica responsiva à tiamina? Ela é uma síndrome, também chamada de síndrome de Roger, pelo primeiro autor que descreveu essa doença, que foi Rogers e colaboradores em 1969, e ela é um distúrbio genético de herança autossômica recessiva. Ela é causada por uma mutação no gene SLC19A2, que é um gene que participa da codificação da proteína que faz o transporte da tiamina na parede celular. Então, ela tem uma participação direta na absorção e no metabolismo da vitamina B1, e esse transportador está presente em diversos tecidos do corpo, dentre eles a retina, mais especificamente as células do EPR, mas também na medula óssea, no pâncreas e na cóclea. E isso tudo fecha e faz sentido para essa síndrome clínica, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E para que serve a tiamina no nosso corpo? Ela é uma vitamina do complexo B, hidrossolúvel, e ela participa da conversão de carboidratos em ATP, ou seja, ela tem uma participação direta na produção de energia celular através do todo o complexo de mitocôndrias. Então, como o nosso organismo não é capaz de sintetizar a tiamina, ela tem que ser obtida através da dieta. E como que essa absorção é feita? Ela é feita no intestino delgado, através de uma enzima que chama fosfatase. E depois que a tiamina é absorvida, ela circula no sangue ligada à albumina. Então, essa doença, que é também chamada pela sigla TRNA, ela tem uma tríade clínica clássica, que inclui diabetes mellitus insulino dependente, anemia do tipo megaloblástica, e uma perda auditiva neurosensorial, que geralmente é bastante precoce. Então, se a gente pensa que esse transportador está presente nas células da medula óssea, do pâncreas e da cóclea, faz sentido que todos esses sintomas sistêmicos andem juntos. Além disso, em 43% dos pacientes foram relatadas também a ocorrência de alterações oftalmológicas, sendo as principais uma manifestação fenotípica similar a uma distrofia de cones e bastonetes, uma distrofia tipo retinose pigmentar e a presença também de atrofia óptica. Dentre as possibilidades de mutação desses genes, já foram descritas diversos tipos de mutação, dentre elas, deleções e inserções de aminoácidos no gene, né? Substituição, missense e também splicing dos exons, né? E, em geral, a doença é tratada utilizando suplementação tiamínica em altas doses, e essa tem sido mostrado uma terapia bastante eficiente para
principalmente o tratamento da anemia megaloblástica, mas até o momento não se tem evidência de que essa suplementação possa ter interferência na história natural da doença do ponto de vista ocular. Então, para que serve a vitamina B1 dentro agora pensando no ponto de vista da retina? Então, a gente sabe que a retina é um tecido de metabolismo extremamente elevado e tem uma demanda metabólica muito alta. E os estudos mostram que nós, na retina, mais especificamente nas células do EPR, que é a célula que faz esse transporte da tiamina, e essa metabolização da tiamina, nós temos uma alta expressão do gene transportador da tiamina, em especial do tipo 1. Ele é muito mais, os transportadores são muito mais numerosos do que o tipo 2. E como que funciona a tiamina dentro desse metabolismo celular? Então, a tiamina ela é convertida por uma enzima que chama tiamina pirofosfoquinase. E ela é convertida em tiamina pirofosfato. E para que vai servir isso? Ele atua como um cofator. Então, aqui nesse esquema, a gente consegue perceber que a tiamina participa no ciclo de Krebs na geração de energia mitocondrial e que a privação da tiamina pode levar à interrupção da produção de energia pela mitocôndria e isso atua como um sinal desencadeador de apoptose celular, ou seja, a disfunção desse transportador pode induzir a apoptose de células do EPR e de fotorreceptores. E esse grupo de Vedamali e colaboradores, eles queriam entender melhor qual que era o papel desse transportador no EPR e como que isso afetaria o funcionamento, essa mutação afetaria o funcionamento desse transportador. Então, o que eles fizeram foi gerar células de EPR cultivadas in vitro que tinham uma mutação nesse gene transportador da tiamina e eles marcaram o movimento da tiamina com um material que era fluorescente. E depois fizeram imagens das células utilizando microscopia confocal. E viram que, de fato, nos pacientes mutantes, a tiamina não conseguia chegar até o interior da célula, ela ficava retida apenas na parede celular. Então, existia um déficit no transporte intracelular da tiamina, que era o que causava a eventual morte celular e estresse oxidativo e apoptose dessas células. Então, agora eu vou trazer um pouquinho dos relatos prévios que já foram publicados na literatura sobre esse tema. Um dos primeiros foi publicado por Meire e colaboradores em 2000, e eles trouxeram um relato de uma paciente do sexo feminino de 15 anos que tinha TMRA e tinha um fenótipo associado também de distrofia de cones e bastonetes. Ela tinha uma acuidade visual de 0,1 nos dois olhos e tinha esse aspecto também de maculopatia em bullseye com alterações periféricas pigmentares na retina. A doença se manifestou já bem precocemente, com 1 ano de idade, a paciente já tinha os primeiros sintomas de hipoacusia, diabetes, e ela teve também uma lesão hemiplégica depois de uma oclusão vascular cerebral. O artigo traz um resumo de relatos da relação entre a TRMA com atrofia óptica e distrofias, que é o que a gente vê aqui nessa tabela. Mas uma crítica que o estudo traz é de que, na maioria dos relatos, não tem eletrofisiologia dos pacientes relatados, então ainda não é bem claro se nesses casos, a presença da atrofia óptica dos pacientes seria secundária à ocorrência da distrofia, ou se ela ocorria porque muitas vezes as crianças com distrofia não eram diagnosticadas mais precocemente e poderia ser não parte da síndrome, mas sim uma consequência da distrofia e do retardo no diagnóstico. Outra manifestação que também já foi associada à TRMA foi com retinose pigmentar. Então, um dos primeiros estudos foi por esse grupo legal de colaboradores. Eles trouxeram o caso de uma paciente afrodescendente também do sexo feminino, que tinha
é um diagnóstico de TRMA associado a tireoidite autoimune, e ela tinha atrofia óptica e retinose pigmentar. Eles fizeram um mapeamento genético do gene SLC19A2 da paciente e viram que ela tinha onde deveria ter uma cistina, ela tinha uma tiamina dentro do exon 1. E isso gerou todo esse fenótipo de retinose pigmentar. E também já foi descrita a associação dessa doença com a amaurose congênita de Leber, que foi esse relato de Natarajan e colaboradores em 2013, de uma paciente do sexo feminino de só 10 meses, que passou a apresentar nistagmo, e o reflexo óculo digital foi diagnosticada com amaurose congênita de Leber, e ainda no primeiro ano de vida também foi diagnosticada com hipoacusia e com anemia megaloblástica, e aos 3 anos com diabetes. Foi feito também o sequenciamento genético, e a mutação dessa paciente estava no exon 2. Então, eles propõem que, dependendo do local onde a mutação se encontra, o paciente pode ter uma diferente manifestação ocular acompanhando a TRMA. Esse outro trabalho trouxe um apanhado geral sobre as alterações de autofluorescência e do OCT que já foram descritas na TRMA, e ele traz isso principalmente através de um relato de caso de uma menina de 13 anos que também tinha associações típicas com retinose pigmentar e atrofia óptica. E o trabalho traz a avaliação multimodal dessa paciente como um exemplo das alterações mais típicas encontradas nessa doença. Então, a paciente tinha também um aspecto de maculopatia em bullseye, ela tinha uma hiperautofluorescência aqui na região da fóvea, com um anel de hipoautofluorescência, compatível com perda de fotorreceptor e EPR. E no OCT, ela tinha uma perda também ao nível da linha elipsoide, principalmente com uma preservação mais aqui na região central. E como acho que foi a Lívia que comentou, né? Um diagnóstico diferencial muito importante nesses casos é a retinopatia relacionada ao uso de deferoxamina. Isso porque muitos desses pacientes, para o tratamento da anemia, acabam necessitando de diversas transfusões e da administração da desferoxamina intravenosa, que é um quelante que é utilizado em situações de sobrecarga de ferro, como, por exemplo, com diversas transfusões. Ela também pode causar uma alteração tipo degeneração pigmentar, e ela se desenvolve em um período de alguns meses e pode ter um caráter progressivo. Então, no fundo de olho, a gente vê essas lesões hipo e hiperpigmentadas que se estendem do polo posterior em direção à periferia e que no infrared elas se manifestam como pontos hiperreflexivos, principalmente aqui na região perifoveal, e no OCT como várias fases aqui na zona elipsoide e esses depósitos hiperrefletivos aqui ao nível do EPR. Então, esse com certeza é um diagnóstico diferencial que tem que ser levantado nesses casos. E também, pensando agora num leque mais aberto, eu trouxe mais para a gente relembrar os outros diagnósticos diferenciais de maculopatia em bullseyes. As causas mais comuns são o uso de medicamentos, em especial a hidroxicloroquina e a cloroquina, a distrofia de Cones, a doença de Stargardt e a distrofia anelar concêntrica benigna. Então, lembrando que na toxicidade por hidroxicloroquina, em geral, se observa após 5 anos de uso, uma dose de 5 mg quilo dia ou mais para hidroxicloroquina e 2,5 mg quilo dia para cloroquina. E no OCT a gente tem aquele aspecto típico de atrofia perifoveal, com aspecto de disco voador. Na distrofia de Cones, então, a gente observa geralmente uma baixa de acuidade visual que precede as alterações de fundo de olho, os pacientes têm, com um avanço, uma atrofia foveal e uma palidez de disco. Na doença de Stargardt, a gente tem aquele aspecto da fóvea em bronze batido.
e é uma condição já um pouco mais tardia. É raro o acometimento de pacientes tão jovens quanto a gente viu nesse caso. E na atrofia anelar concêntrica benigna, a gente vê esse halo hipopigmentado, anelar 360 ao redor da fóvea de aspecto atrófico e que acompanha uma atrofia da retina externa correspondente no OCT. Então, é importante a gente ter também esses outros diferenciais em mente. E acho que era isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Julia. Parabéns pela apresentação. Ótimo, ótima imagem, ótimo diagnóstico que a gente vê pouco, né? Então, Julia, você pode ter vários espectros de apresentação dependendo da mutação, né? Esse paciente provavelmente tem uma mutação menor que envolve menor alteração do EPR, né? E você pode ter Isso. alterações maiores, como Leber, distrofia de Cones, uma retinose pigmentar grande, atrofia óptica, certo? Mas Uhum. aqui tinha só um bullseye, né? Um comprometimento visual pequeno, com algumas alterações pigmentares em periferia, mas não tinha sintomas de uma retinose pigmentar, certo? Exato, perfeito. Perfeito, professor. Ótimo. Excelente. Parabéns, viu, Julia? Excelente revisão, Obrigada. excelente caso, tá? Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Vou descompartilhar. Tá bom. Agora a Lorena Lago, que é R1, vai fazer uma apresentação de um artigo que eu achei muito importante, que é ele avalia o que você tem que fazer num paciente com uma hemorragia macular secundária da MRE exudativa, tá? Então, a metodologia do estudo avalia se a cirurgia, que é você faz a vitrectomia, injeta o TPA subretiniano e gás para deslocar a hemorragia, se a cirurgia é superior a uma outra conduta que você pode usar, que é injetar TPA intravítreo mais gás e o gás se expande para fazer também o deslocamento pneumático da hemorragia. Tá? E não chega a comparar só com antiangiogênico, porque as hemorragias são maiores, então seriam as condutas mais adequadas são essas duas. Então, o que a Júlia vai destrinchar aí no artigo é qual seria a melhor conduta nesses pacientes. É um estudo com nível de evidência prospectivo, randomizado e muito bem formatado, tá? Então, Júlia, Lorena, se você quiser começar, obrigado, tá? Júlia está sem o áudio. Viu, Júlia? Está sem teu áudio. A apresentação está na tela, mas eu não estou ouvindo o que você está falando. Tenta ver se consegue ligar outro. Se quiser, você entra e sai de novo. Vamos esperar a Lorena entrar de novo. O artigo é bem interessante. Quem não lê, vale a pena ler. Flávia, assim que a Lorena entrar de novo, você já admite ela para começar? Pode deixar, professor. Aqui no chat, a Júlia, que é R1 igual a Lorena, tá dizendo que caiu a luz na casa da Lorena. Tá tentando logar É, de novo. entendi. Isso aconteceu com o Pedro agora, antes de começar a Professor, reunião, tá passando o vídeo, aconteceu a mesma coisa. Então vamos mostrar o caso cirúrgico primeiro? Talvez é seja isso que eu mais ia falar, fácil. professor. Eu vou compartilhando Se aqui, você então, quiser enquanto isso. compartilhar, aí assim que acabar, a Lorena volta. Eu acho que a Lorena entrou de novo agora, olha. Espera um Quer que eu pouquinho, pare aqui, professor, então? só um pouquinho. Vamos ver se a Lorena consegue entrar. Vamos ver. Uhum. Você admite a Lorena, Flávio? Já admiti, professor, ela tá logada. Tá. Lorena, vê se você consegue agora. Tá parecendo que tá entrando ainda. Vamos ver. Tá. Boa noite, professor.
Tá Oi, conseguindo me agora dá para ouvir. Sim, sim, sem problema. ouvir? Você, você consegue compartilhar? Lorena ainda está sem ter o áudio aqui. É, Escutar tenta. agora? Agora sim, ótimo. O áudio tá bom? Tá sim. Ótimo, perfeito. Então manda ver. Desculpa, pessoal, tive um problema aqui com a internet. Bom, eu sou a Lorena, R1 aqui do serviço, responsável pela apresentação do artigo dessa semana. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e também pelo auxílio na produção da apresentação. Como o Dr. Sérgio falou, o artigo ele foi publicado nesse mês pela Academia Americana de Oftalmologia e, numa tradução livre, possui o seguinte título: Estudo sobre doença macular relacionada à idade, cirurgia, ativador tecidual de plaminogênio e agentes antiangiogênicos. É um ensaio clínico controlado e randomizado que avalia a hemorragia submacular relacionada à DMRI. Os autores iniciam o artigo conceituando essa hemorragia submacular como um acúmulo de sangue sob a retina e explicam que é uma complicação aguda e rara que ameaça a visão, sendo a causa mais comum do MRI neovascular, inclusive podendo ser uma primeira apresentação dessa condição. Clinicamente se apresenta como uma perda súbita e grave da visão, com a acuidade visual frequentemente pior do que 20/200. As estratégias de tratamento dessa condição, da hemorragia submacular, têm como objetivo remover o sangue da região da mácula e também evitar novos sangramentos. E um fator prognóstico determinante é o atraso no tratamento. Classicamente, existem duas linhas de tratamento: o tratamento cirúrgico, que é feito com a vitrectomia pars plana, com a injeção subretiniana do ativador de plasminogênio tecidual recombinante, o RTPA, para liquefazer o coágulo de sangue, e depois o tamponamento com arogás para deslocar esse sangramento e ajudar na reabsorção. Um tratamento menos invasivo seria a técnica não cirúrgica, que é feita com deslocamento pneumático, através de uma injeção de gás ou de ar também, podendo ser associada à injeção intravítrea também do RTPA. Essas duas linhas de tratamento, recentemente, começaram a ser associadas à injeção intravítrea dos anti-VEGFs, com aprovação para o uso na DMRI, o que traz a vantagem de também tratar essa doença de base. Entretanto, os autores citam que as evidências desse tipo de tratamento associado aos anti-VEGFs é limitada e a maioria dos artigos que falam sobre isso são séries de casos e não um ensaio clínico. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a segurança e a eficácia do tratamento da hemorragia submacular secundária da MRI neovascular, utilizando tanto a abordagem cirúrgica quanto o deslocamento pneumático associado à injeção dos anti-VEGFs. A hipótese inicial dos autores era de que o tratamento cirúrgico teria uma superioridade em relação ao ganho visual, e dessa forma o estudo foi desenhado de um modo prospectivo, randomizado, multicêntrico, open label, com o objetivo de superioridade nos pacientes com DMRI neovascular. Esse estudo foi feito na França, em 13 hospitais franceses, de 2016 a 2020. Os critérios de elegibilidade são pacientes com pelo menos 50 anos de idade, com a perda visual recente, que eles consideraram até 14 dias, por conta da hemorragia submacular relacionada ao DMRI. Eles citam também alguns critérios em relação à espessura do sangramento e ao diâmetro. Como critérios de exclusão, eu deixei elencado aqui o que os autores consideraram, que basicamente são todos os critérios que não se incluem na elegibilidade e algumas contraindicações cirúrgicas, como, por exemplo, o INR maior do que 4. Em relação à randomização, o estudo foi feito numa proporção de 1:1. Então, tanto o grupo cirúrgico quanto o grupo do deslocamento pneumático tinham a mesma quantidade de pacientes no começo. Tenta clicar no trackpad, Lorena, vê se você consegue.
Será que... Lorena, você está ouvindo? Tô sim, eu vou compartilhar aqui de novo. Tá. Bom, continuando então da parte aqui que eu parei, os dois grupos de tratamento do estudo, então, era o grupo cirúrgico, o primeiro grupo, e esse tratamento consistia na vitrectomia via paz plana, a injeção subretiniana do RTPA, no caso eles consideraram um volume de até 0,5 ml, e a injeção do SF6, diluído a 20%. No grupo do deslocamento pneumático foi feito só o RTPA intravítrea, no volume de 0,05 ml, e o SF6 puro. E nos dois grupos foi feita a injeção do anti-VEGF, no caso o ranibizumab, e foi orientado também a mesma posição de cabeça. Aqui eu trouxe um vídeo cedido pelo Dr. Sérgio que ilustra o tratamento cirúrgico do primeiro grupo, em que é realizada a vitrectomia com posterior injeção do RTPA intrarretiniano. Nesse momento aqui a gente consegue ver a injeção do RTPA por meio dessa agulha, com a formação de uma bolha na região da hemorragia, que vai ajudar ali que a fazer o sangue, o coágulo, e depois a reabsorção. Bom, em relação ao segmento pós-operatório e pós o tratamento não cirúrgico dos grupos, os autores avaliaram tanto critérios de eficácia quanto a melhoria da acuidade visual pela escala do ETDRS, quanto critérios de segurança como efeitos adversos. Aqui ele cita também que foram realizados o OCT em relação a avaliação da espessura do sangramento e fotografias de retina para ver a questão da área do sangramento. Um outro ponto que os autores destacam é essa análise da qualidade de vida por meio de um questionário de 25 perguntas respondidas pelo paciente, que avaliam a qualidade de vida do ponto de vista do paciente. Essas avaliações foram feitas durante 6 meses de segmento. O desfecho primário analisado foi a mudança média da acuidade visual em relação à linha de base, ou seja, antes do início do tratamento, até o terceiro mês pós-intervenção. Alguns outros critérios secundários também foram avaliados em relação a complicações, recorrência, quantidade de injeções de anti-VEGF e também em relação à qualidade de vida por meio do questionário. Os resultados do trabalho, então, mostram que, da amostra inicial, 90 pacientes foram randomizados, 45 em cada grupo, e 89 pacientes foram tratados. O desfecho primário foi analisado em 78 pacientes, na consulta do terceiro mês, e o final do estudo, no segmento de 6 meses, só 72 participantes estavam nos grupos. A análise foi feita por intenção de tratar, e tinha 40 pacientes no primeiro grupo cirúrgico e 38 no grupo do deslocamento pneumático. Os autores citam que os dois grupos eram bem equilibrados em termos demográficos, características pessoais dos pacientes, comorbidades e também características da doença de base. E as tabelas do estudo mostram esse comparativo entre as características dos grupos. Aqui a gente pode ver os dois grupos e a relação entre sexo, idade, características dos pacientes e dos sintomas, e os autores destacam aqui o número de mulheres, que era maior no grupo cirúrgico, e também o score do questionário de qualidade de vida, que era menor no grupo cirúrgico, indicando uma pior qualidade de vida. Bom, em relação às características
do exame físico dos grupos, aqui ele analisa o exame físico em relação à acuidade visual e os exames complementares também, o OCT, que viu a espessura da hemorragia, e a questão também da área da hemorragia, com destaque para uma hemorragia mais espessa e maior no grupo cirúrgico. Esse gráfico mostra o acompanhamento da média da acuidade visual entre os grupos no segmento dos 6 meses. A gente percebe que o acompanhamento no primeiro mês teve um aumento expressivo na média da acuidade visual dos dois grupos, com posterior estabilização, e ao fim do terceiro mês, que é quando foi analisado o desfecho primário, o primeiro grupo teve um ganho em média de 16,8 letras na escala de acuidade visual e o segundo grupo de 16,4, o que foi bem similar. No final dos 6 meses de segmento, o ganho no primeiro grupo foi de 17,2 letras e no segundo 15,4. Aqui os autores mostram que todos os desfechos secundários analisados não tiveram significância estatística. E em relação aos efeitos adversos, os dois grupos tiveram 12 pacientes que apresentaram desfechos adversos, entretanto, no primeiro grupo foram 18 efeitos e no segundo grupo 16, com destaque para o descolamento de retina, que aconteceu 4 vezes no primeiro grupo e nenhuma vez no segundo, e a recorrência foi maior no segundo grupo, sendo 6 episódios comparados a 2 do primeiro grupo. Em relação à discussão, todos os tratamentos apresentados mostraram melhora da acuidade visual no terceiro mês, com ganho aproximado de 3 linhas. Entretanto, o tratamento cirúrgico não apresentou a superioridade, que era o objetivo do estudo. Os autores citam que, como o estudo foi feito para atestar a superioridade do tratamento cirúrgico, não se pode estabelecer equivalência entre esses dois tratamentos, apesar de os resultados terem sido semelhantes. Um outro ponto analisado também em comparação a outros estudos feitos é que, nesse estudo, eles associaram os anti-VEGFs, que evidenciou uma melhora drástica nos desfechos, por conta dessa medicação também, que anteriormente não era usada para DMRI. Em relação à qualidade de vida nos segmentos de 6 meses, não houve uma melhoria geral nos dois grupos. Os autores também citam que, independente do método de tratamento escolhido, a neovascularização coroidiana permanece ativa, necessitando das injeções dos anti-VEGFs, que foi similar quantitativamente entre os dois grupos. Dessa forma, considerando que a abordagem cirúrgica pode ser mais onerosa até do ponto de vista financeiro para a instituição, a abordagem menos invasiva, o deslocamento pneumático, pode ser considerado caso não haja nenhuma característica que indique uma cirurgia. Entretanto, os autores enfatizam que nos dois grupos houve uma melhora da acuidade visual, porque os pacientes foram tratados de forma precoce. Então, independente do tratamento escolhido, o tempo até o início do tratamento é determinante no desfecho. Sobre as limitações do trabalho, não foi possível fazer um ensaio em dupla ocultação por conta da natureza do estudo. Entretanto, eles falam que os avaliadores dos desfechos foram avaliadores mascarados, então eles não sabiam de qual grupo o paciente participava, numa tentativa de reduzir essa limitação. Não foi analisado também a efetividade do uso dos anti-VEGFs em monoterapia, porque era um dos critérios de exclusão do estudo, e o período de segmento foi relativamente curto, de 6 meses, com desfecho primário analisado em 3. Os autores citam que a acuidade visual aos 3 meses é equivalente a 12 meses de segmento, por isso foi feito um segmento menor, numa tentativa de manter a amostra íntegra. E os grupos, apesar de semelhantes, não eram 100% iguais, o que poderia ser também uma limitação do trabalho. Dessa forma, eles concluem que esse trabalho foi o maior ensaio clínico randomizado que fala sobre o tratamento da hemorragia submacular na era dos anti-VEGFs. Não foi atestada a superioridade no ganho visual, na qualidade de vida e na quantidade de injeções intravítreas do tratamento cirúrgico. Entretanto, não se pode estabelecer equivalência entre os tratamentos e que ambas as estratégias apresentaram melhora da acuidade visual ao longo dos 6 meses, sendo, portanto, uma condição que deve ser prontamente tratada, e a escolha do método deve ser baseada tanto no paciente, suas características, comorbidades, quanto também na característica do sangramento e na expertise do médico oftalmologista. Queria agradecer a todos e pedir desculpa pelo problema da internet. Excelente, Lorena, parabéns pela apresentação, tá? Super didático. A Milena fez uma pergunta, a Mirella fez uma pergunta, né, Mirella? Deixa eu ver aqui. Você admitia pacientes até 14 dias depois da hemorragia, né?
Quanto mais precocemente você operar, melhor o prognóstico. A Lorena enfatizou isso e os autores do trabalho falam sobre isso. Mas se você fizesse um intervalo menor, você teria menos casos. Como isso já é incomum, Mirela, é por isso que se estendeu até 2 semanas, para você ter uma captação maior de pacientes, tá? Para você excluir menos pacientes, já que você conseguiu 90 pacientes, né, nesse estudo, e isso é incomum, tá? É difícil conseguir esse número de pacientes. Eu acho que a base desse estudo mostra que, talvez ao contrário do que a gente imagina, você não precisa injetar TPA subretiniano e fazer a cirurgia, fazer a vitrectomia, mas, mas você injetando TPA intravítreo, que tem uma dúvida se esse TPA consegue penetrar no espaço subretiniano para dissolver o coágulo, mas se você fizer isso com gás, provavelmente você tem a penetração e tem a lise do coágulo, porque a cirurgia, o procedimento cirúrgico não foi superior, a vitrectomia não foi superior à injeção intravítrea, né? Então, como a injeção intravítrea você pode fazer mais rápido, com menos ônus para o paciente, para o serviço, eu acho que é indicação para esses casos, quando você tem uma espessura maior que 100 micra na região foveal. Espessuras menores, é, filiformes de sangue, você pode tratar só com antiangiogênico, né? E aquele vídeo que a Lorena mostrou daquela paciente, era uma paciente com olho único, 20/200 de visão, perda súbita de visão. A gente fez essa cirurgia, acho que 2 dias depois, 3 dias depois da hemorragia, foi precoce. Ela virou com 20/30 de visão. E ela tinha 99 anos. Então, se a gente intervém rapidamente, a gente pode salvar a visão desses pacientes, tá? Aqui tem outra pergunta da Amanda, se foi dosagem, a dose intravítrea é 50 microgramas, tá? A Amanda está perguntando. Então, 50 microgramas, tá? Intravítreo. Subretiniano também. Algum outro comentário? Leandro, pode falar. Tudo bom? Boa noite. Eu queria fazer alguns comentários. Esse estudo eu achei muito bom, achei excelente esse estudo, mas eu tenho algumas ponderações aí para serem feitas, né? Primeiro, assim como a gente vê, no seu caso, que você falou que é uma paciente de 99 anos, a característica dessa população é de pacientes bastante idosos. Se não me engano, a média do estudo foi de 85 anos, né? E isso realmente, às vezes, são casos difíceis de você colocar na mesa, porque o paciente tem que estar bem fisicamente para fazer uma cirurgia, e essa abordagem de utilizar o gás com ou sem TPA, porque eu não acredito muito no TPA intravítreo, pode ser uma solução bem menos invasiva que você consegue fazer até num consultório. Segundo, o estudo cita que eles fizeram, nos primeiros 6 meses, diversas injeções para ambos os grupos. Isso mostra a seriedade, né, da doença, que mostra que você precisa de ficar fazendo injeções seriadas, mensais, aí nos primeiros meses, e também o medo que os médicos têm de ressangramento para esses casos, que são casos difíceis. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim, Leandro, dá para ouvir bem. Terceiro, o que eu achei bem interessante, Sérgio, no grupo que foi feita a cirurgia, eles fizeram uma troca fluido-gasosa total e injetaram o anti-VEGF após troca fluido-gasosa total. Isso é uma dúvida que a gente tem pouca literatura disso, porque quando você faz uma troca fluido-gasosa total e você injeta alguma coisa na cavidade vítrea, essa concentração é muito maior do que você estiver injetando num volume, né? Você tem um filme da droga no ar ou no gás, e a concentração é muito maior. Eles não reportaram toxicidade com o anti-VEGF, no caso Lucentis. Eu achei isso relevante, porque eu já tive dúvidas se eu estava fazendo bem ou não para o paciente ao fazer isso, né? Então, é interessante a gente ter literatura que mostre que isso é seguro, tá? Outra coisa que eu queria comentar é dos grupos, que os grupos foram homogêneos, mas no grupo que foi para a cirurgia, as hemorragias eram maiores, as hemorragias eram mais espessas, e eles falam que eles fizeram um trabalho estatístico, mas não há trabalho estatístico que consiga trabalhar casos mais graves, porque casos com hemorragia mais espessa e maior são mais graves do que casos menores, né? Além disso, esse grupo teve uma porcentagem de descolamento de retina alta, que foram 4 casos, e mesmo assim eles tiveram uma vantagem numérica em termos de ganho de letra do que o grupo que só injetou o gás.
Então, eu não fiquei totalmente convencido. Eu sei que é uma possibilidade, mas eu não fiquei totalmente convencido porque tem esses poréns, né? Pensando nisso, eu acho que faz muito mais sentido a abordagem daquele Manchester Study lá, aquela abordagem de Manchester que foi publicada no Retina, se não me engano, em fevereiro do ano passado, onde eles injetam gás e, caso não haja mobilidade do coágulo, 3 dias depois eles entram para a cirurgia. E eu achei interessante que o Manchester, esse protocolo de Manchester, não foi nem citado nesse estudo. Eu não sei se é uma briga entre ingleses e franceses, mas eles deveriam citar, porque para mim faz muito sentido começar com uma abordagem menos invasiva e, se você realmente não tiver resposta, você partir para a cirurgia, né? Então, o protocolo lá faz bastante sentido. Mas, sem dúvida alguma, é um estudo bem conduzido que acrescenta, dado em literatura, acrescenta ao nosso raciocínio. No final, ele deixa em aberto, né, que depende do cirurgião, das características da localização, da espessura da hemorragia, e acaba que a gente tem pouca literatura nesse tema, por serem casos muito esporádicos. Mas ótimo artigo. Era isso que eu queria comentar, Sérgio. Perfeito o comentário, Leandro. Excelente os comentários. Eu acho que quando eles falaram de que você tem casos piores no grupo com cirurgia em relação à espessura e diâmetro, Leandro, eles excluíram esses casos que eram outsiders para ter um grupo homogêneo em relação à espessura espessura e diâmetro da hemorragia. E fazendo essa exclusão, tirando esse caso em que isso era maior, quer dizer, homogeneizando, não mudou a comparação. A cirurgia continuou não sendo superior à injeção. É isso que eu entendi que ele quis explicar no artigo, tá? Eu Então, não fui tão a fundo assim, mas esses casos mais graves talvez tenha que ir para a cirurgia mesmo, né? Então, é, enfim, mas eu acho que é bem válido essa discussão e esse artigo. mas eu acho que, como resumo prático, Leandro, se você concordar, eu acho que a gente pode. Então, esse artigo quis comparar técnicas, né? Quis ver se a cirurgia era superior. A metodologia foi essa. A cirurgia não é superior. Então, você pode fazer injeção, só injeção de gás e injeção de TPA, mesmo que talvez ele não tenha a concentração adequada subretiniano, que a gente não consegue demonstrar isso. E daí a gente segue com o protocolo de Manchester que você comentou. Quer dizer, se não for adequado isso, você não conseguir remover o sangue, aí você parte para o segundo procedimento. Então, talvez você possa juntar os dois, a conclusão dos dois artigos, certo, Leandro? Para ter um guideline para a gente usar nos nossos casos, né? Acho Então, que sim. e é isso. Excelente, excelentes comentários, Leandro. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelos comentários, ótimo. Se alguém quiser fazer mais algum comentário aqui, senão a gente segue. Parabéns pela apresentação, Lorena, foi excelente, excelente. E agora a gente vai então mostrar o caso cirúrgico do Pedro Braga. O Pedro é fellow do 2º ano aqui da Retina. Pedro? Tá dando para ouvir, professor? Tá para ouvir bem. Ótimo. Então, vou apresentar o caso da reunião de hoje. Tá? Queria agradecer a doutora Carolina, que foi quem atendeu o caso inicialmente, fez a condução inicial, doutor Luiz Cláudio, que foi quem me auxiliou no procedimento, e doutor Leandro e doutor Sérgio, que fizeram as orientações aí para a condução inicial e para a elaboração aqui da apresentação também. Então, nosso caso é de um homem de 63 anos, com uma baixa acuidade visual progressiva no olho direito, no olho esquerdo, perdão, aqui está errado. O paciente tinha antecedente pessoal aí de diabetes tipo 2, já de longa data, esquizofrenia e glaucoma em uso de 2 classes. Então, como eu disse aqui, a acuidade visual desse paciente corrigida, né, era de PL 20/60, a biomicroscopia aqui sem grandes achados. No olho direito aqui, a gente não vai entrar no mérito, mas ele tinha aí uma perda visual não bem esclarecida a princípio. E no olho esquerdo, a gente encontrava esse aspecto. Uma hialoide espessada, bastante aderida, áreas de tração já aqui na região temporal, principalmente temporal inferior macular, e já com presença de líquido subacometendo a mácula. Acabamos aqui, infelizmente, não tem o registro do ACT, mas a ideia desse caso aqui que eu trouxe é mais a gente discutir alguns aspectos na abordagem do descolamento tracional. Um caso aqui aparentemente, né, mais simples,
mas foi até um dos primeiros que eu acabei fazendo e eu queria trazer alguns pontos para a gente poder discutir. Então, eu vou passar o vídeo da cirurgia e, no final, eu vou levantar alguns pontos aí que eu queria a opinião aqui do pessoal, tá? Então, vamos lá. Aqui, o início da cirurgia, sem grandes dificuldades, passagem dos trocáteres. A gente optou já por iniciar logo de cara colocando um chandelier para ter uma melhor visualização e a possibilidade de secção bimanual caso fosse necessário. Então, seguindo com os passos, né, conforme aqui fazendo a vitrectomia do core, e logo a gente vai dar início à tentativa que eu comecei a tentar fazer a circuncisão para aliviar as áreas de tração. Mas já estava com bastante dificuldade, como eu disse, a Eloide era bem aderida, bem próxima, mesmo nas áreas em que a retina estava colada. Então, coloquei a triamcinolona aqui para tentar auxiliar um pouco mais nessa visualização, mas mesmo assim tive bastante dificuldade para conseguir abrir essa hialoide e começar a circuncisão inicial. Como não havia áreas mais importantes de tração na mácula, eu tentei levantar aqui, vocês vão ver, com a própria pinça, eu fiz o descolamento da hialoide posterior. Aqui eu vou mostrar depois, mas acabei tracionando, né, obviamente aqui um vaso e causando essa hemorragia, acabei conseguindo fazer o acesso para poder fazer, então, a circuncisão e começar a aliviar as áreas de tração. Aí aqui, a princípio, foi progredindo bem. Coloquei novamente a triamcinolona para auxiliar aqui, principalmente na região posterior. A visualização foi ficando um pouco mais prejudicada, mas aqui dá para ver bem levantando a região que, então, depois da separação, progredindo a hialoide na região mais anterior, para liberar o vítreo nessa região. E aí, novamente, algumas áreas de hemorragia, né, que foram surgindo ao longo dessa dissecção, que vai ficar mais claro, que, bom, liberando a região inferior também. Enfim, aqui na área que a gente identifica uma rotura, tentando progredir aqui o vítreo que estava mais, a hialoide que estava mais aderida nessa região, e a gente consegue ver aqui que teve uma rotura iatrogênica, né, provavelmente aqui associada àquela manipulação no descolamento, né, com a pinça, mas sem outras grandes repercussões. Então, começamos ali com o endocautério, cauterizando as áreas de hemorragia, até porque esse sangue começou a prejudicar bastante a visualização, aqui está um pouco acelerado, mas cauterizando melhorou a visualização. Seguimos aqui, então, para a base vítrea e, por fim, troca aí a fotocoagulação, mas, infelizmente, aqui o vídeo acabou ficando cortado por problema no sistema de gravação. Então, aqui, vou levantar alguns pontos aqui. A circuncisão, a gente sabe que é uma fase, uma etapa importante nesse tipo de cirurgia, em descolamento tracional, para a gente acabar justamente evitando o que acabou acontecendo aqui, áreas de novas rupturas e rupturas que podem acometer a região macular e acabar estragando completamente a cirurgia. Então, a maneira para abordar isso, a gente sabe, prefere uma área com a retina aplicada, de repente uma área que está mais solta da hialoide, a gente sabe que nem sempre vai ser possível essa região, né, ideal. Em que momento vai soltar esse vítreo na região macular, né, o vítreo ali, fazer o DVP, e em que momento também a gente opta por uma dissecção, talvez aí, as técnicas para fazer dissecção, em que momento eu vou usar o vitreófago, o auxílio ali bimanual, talvez com uma pinça e tesoura, o pinça e o próprio vitreófago. Então, pontos mais gerais, talvez no caso aqui não tivesse tanto essa dúvida, mas acho que fica interessante aqui para a gente levantar principalmente os dois pontos iniciais. Perfeito. Leandro, você quer começar com os comentários? Vamos por pontos aqui. Talvez primeiro com o DVP, começando pelo descolamento do vítreo, que é o primeiro passo aqui para fazer. Dicas? Num descolamento de retina tracional, a cirurgia é o descolamento do vítreo, né? Só que o vítreo, ele é totalmente... você tem neovascularização, áreas A gente está falando de um diabético aqui, certo? Certo.
porque eu tô dirigindo, eu não consegui ver a cirurgia com detalhes, mas você tem áreas onde os neovasos ancoraram, né, nesse gel vítreo, e se você fizer o descolamento do vítreo posterior, como a gente faz numa cirurgia macular ou num descolamento regumatogênico, você vai induzir diversas rasgaduras, né? Então, muitas vezes você tem um descolamento parcial do vítreo na periferia da retina, e você consegue fazer a circuncisão da hialoide periférica de modo que você consiga acessar o espaço entre a hialoide posterior e a retina pela periferia, e você consegue ir segmentando essas ilhas, não é? Algumas vezes, quando você tem neovascularização frondosa ao redor do disco, você não consegue descolar nada lá ao redor, você tem que segmentar esse tecido para depois ir com calma levantando, não é? Se você vai segmentar só com o vitreófago ou com uma dissecção bimanual, depende muito da característica do descolamento do paciente. Se você tem áreas de neovascularização tipo tabletop, essas áreas são muitas vezes muito difíceis de você segmentar somente com vitreófago. Se você tem áreas mais localizadas, como parece ser esse caso aqui, muitas vezes você consegue com vitreófago elevar um pouco a hialoide e segmentar essas ilhas, né? Mas eu acho que uma coisa importante é tentar fazer essa circuncisão periférica e, a partir daí, com calma, tentar identificar onde está a hialoide e ir soltando e segmentando essas ilhas. Eu acho que esse DVP é isso, viu, Sérgio? Eu concordo, porque, Pedro, você fez muito bem aqui, tá? Talvez a gente tem que prestar atenção quando você levanta a hialoide, como o Leandro falou, tem pontos de adesão vítreo-macular ou vítreo-retinianas maiores que você pode fazer rupturas ou sangramentos. Então, se você levanta a hialoide lentamente e você consegue isolar essas ilhas de tração, fazendo uma circuncisão, aí você consegue levantar a hialoide em pontos de não adesão, então em casos mais brandos, né? Ou em outro ponto, se a hialoide já está parcialmente separada, você separa a hialoide anterior da hialoide posterior em que você tem as trações, tá? E aí você não tem mais tração periférica, você vai trabalhar só no polo posterior e você vai fazendo a circuncisão dessas proliferações vitreoretinianas que estão aderidas à hialoide. Aí você vai fazendo segmentação em cada vez menores, até fazer a cauterização desses neovasos, né? E assim, como o Leandro falou, existem algumas formas diferentes. Você pode, se for um caso mais simples, você faz com vitreófago, como você fez. Casos mais complexos, você usa o teu chandelier para iluminar, e aí você tem as duas mãos para usar com pinça e tesoura, por exemplo, né? Mas eu acho que basicamente é isso. Uh, Leandro, você quer falar alguma coisa sobre técnica de dissecção dos pontos de tração? Então, você usa dissecção bimanual, certo? Você pode usar o vitreófago em casos mais simples? Alguma Então, outra dica? existem três técnicas, né, que são as descritas para a primeira é a segmentação. E você vai fazer a segmentação com vitreófago ou eventualmente quando a gente fazia 20 gauge, a gente usava bastante a tesoura vertical para fazer essa Era segmentação. perfeito. Mas a tesoura vertical é um instrumento que não funciona para small gauge, porque ele você, para fazer com que uma tesoura vertical entre pelo trocáter, ela tem que ter uma ação muito pequenininha, tem que ser uma pazinha muito pequena, então não funciona. A tesoura vertical, aí a gente acaba usando as tesouras horizontais curvas para uma delaminação. Então você, com uma bimanual, você segura com uma mão, né, naquela membrana mais grossa, e você vai com toda a calma divulsionando e cortando com a tesoura, tentando evitar ao máximo iatrogenias. Então você tem que puxar só o suficiente para levantar e mostrar o plano, e com a tesoura delicadamente ir cortando. E existe a dissecção em bloco, que eu particularmente não uso, mas é descrita, onde você faz um buraco na hialoide posterior e, através desse buraco, você passa uma tesoura e você tenta utilizar a hialoide, a tração anteroposterior da hialoide, para cortar os pontos de adesão, e a hialoide te ajudar com uma segunda mão. Eu acho ruim isso, porque se você tiver hemorragias, você não tem como conter direito. Eu acho que é mais sujeito a iatrogenias, mas seriam as três técnicas básicas.
Na prática, a gente usa uma mistura de segmentação com delaminação para casos de descolamento de retina tracional. Nos casos mais simples, você acaba fazendo segmentação de tudo, e nos casos mais complexos, a delaminação, onde você precisa do bimanual. As sondas de vitrectomia com cortes cada vez mais rápidos e atualmente algumas sondas biseladas, por exemplo, que a Alcon tem, permitem chegar mais próximo das estruturas e você fazer essa segmentação com um pouco mais de tranquilidade do que as sondas antigas. Mas mesmo assim, a gente tem casos no HC que você precisa delaminar, porque o pessoal fala, às vezes fora, que nunca usa tesoura para fazer DR tracional, que dá para resolver tudo com a sonda, e não é verdade. Tem caso que sem uma tesoura boa você não consegue tirar, né? Então é uma combinação de técnicas, Sérgio. Eu acho que eu respondi a pergunta. Perfeito, excelente. É isso aí, concordo plenamente, todos os pontos. Pedro, tem mais perguntas? Era mais isso mesmo, professor. A gente já Alguma conversado várias dúvida, vezes com o Dr. Pedro? Leandro disso também. Isso. Alguma Tá questão que ótimo. você queira levantar, Pedro? Alguma outra dúvida que ficou? Não. Tamponamento, né? Por exemplo, certo? Sim. Então, preferencialmente, a gente tampona com ar, se não tiver nenhuma ruptura maior, ou com gás de curta duração, se eventualmente essas rupturas que foram formadas sejam superiores, né? Evitar o silicone, mas se você tem múltiplas rupturas superiores e inferiores, eventualmente casos mais complexos você tem que tamponar com silicone e você espera retirar esse silicone rápido em 3 meses, né? Leandro, em relação a tamponamento? Não, eu também prefiro o gás. Eventualmente, se você tiver casos com hemorragia difícil de conter, o silicone pode ser uma opção. É importante para casos de rasgadura você ser bastante metódico de tirar a tração sobre a rasgadura. Sim. Porque se você não faz isso, você acaba criando situações óleo de silicone dependentes, que às vezes a gente vê que a retina está parcialmente descolada, com rasgos, e que o paciente está dependente de óleo de silicone lá porque não foi tirada a tração. Então, acontecem rasgaduras, a gente não quer que aconteça, mas são casos complexos, né? E que eventualmente pode acontecer rasgadura, mas o mais importante é tirar toda a tração da rasgadura, assentar bem essa retina e selar essa rasgadura com laser para que se resolva no intraoperatório. E o tamponamento, gás melhor, o silicone é a exceção, sobretudo se tiver múltiplas rasgaduras, deixou tração residual, porque senão esse olho vai perder, mas não é o ideal, e se tiver hemorragias difíceis de conter. Para hemorragia, o interessante é ter o endocautério mesmo, você vai, abaixa a pressão de infusão na hora da cirurgia, vê onde tá sangrando, vai lá e cauteriza com parcimônia. Aumentar a pressão de infusão, também você estanca o sangue, mas esses olhos são de característica isquêmica, tanto macular quanto no nervo óptico. Então, se você aumentar muito a pressão de infusão, você pode gerar isquemia. Então, a retina fica linda e o paciente não enxerga, que não é o que a gente quer, né? Mas são esses comentários, tá? Perfeito. E lembrar, né, Leandro, você levantou esse assunto, não operar com pressão de perfusão, né, maior que 25 milímetros de mercúrio, tá? Porque esses olhos têm quadros muito avançados, como o Leandro falou, de isquemia capilar, né? Então, se você põe uma pressão de 30, que você costuma operar um descolamento com 30, esses olhos podem evoluir para atrofia óptica no pós-operatório, porque são cirurgias longas, com pressões altas, né? Então, eles são mais sensíveis a pressões altas. Então, operar entre 20 e 25 milhões de mercúrio, certo, Leandro? Perfeito, isso aí. Só aumentar quando você tiver uma hemorragia, para dar tempo de você fazer a cauterização, usar o endocautério, depois baixar a pressão novamente, né? É importante. Mas são casos complexos, né, que a gente precisa entrar com toda a instrumentação adequada, né, porque você vê endocautério, tesoura, pinça, você precisa ter tudo isso porque se você precisar lá no intraoperatório, você consegue manejar o caso, né, então o instrumental é importante. Eu gosto de fazer o anti-VEGF 5 a 7 dias antes da cirurgia para diminuir também esse tecido, a vascularização desse tecido fibrovascular e facilitar também a dissecção, porque você tem menos hemorragia, a cirurgia fica mais rápida, você não tem que subir tanto a garrafa, né? Subir a garrafa é subir a pressão, né? Antigamente subia a garrafa, né? Mas tudo isso leva a ter resultados melhores. Então eu
sou fã de anti-VEGF antes da cirurgia do DR tracional. Concordo. Perfeito, perfeito. Pedro, eu acho que é isso, certo? É isso, professor. Eu vou só falar, foi bom que o senhor citou a questão do tamponante, deixa eu só colocar aqui. Esse paciente tinha um detalhe, né? A gente, então, fez aqui o resultado final, panfotado, e ele ficou com óleo de silicone, por quê, né? Primeiro, a gente ficou um pouco com receio de ter tido outras rupturas, mas principalmente, como eu citei no início, o paciente tinha uma esquizofrenia, um suporte familiar ali que não era tão bom, e acabou se confirmando uma boa opção, inclusive, porque logo no início do pós-operatório, o paciente teve uma crise e simplesmente sumiu. A família teve até uma certa dificuldade para encontrá-lo depois, mas, enfim, agora está tudo bem. Então, como a gente não podia contar muito com a colaboração do paciente nesse pós-operatório, também foi um motivo aqui que a gente optou pelo óleo de silicone. Perfeito. E outra coisa, óleos únicos, né? É difícil você colocar gás, porque Exatamente, e óleo fica muito único, pesando o perfeito, paciente, professor. né? Tá. Mas tem que tirar Uhum. logo esse óleo. O problema do óleo é que você tem que tirar, né? E não pode ficar Sim. muito, porque aqui a retina tá ótimo o aspecto dela, panfoto densa, né? Polo posterior tá preservado, nervo óptico tá corado, 20/30 de visão com a correção da hipermetropia do silicone, né? Uhum. E eu acho que, assim, eu acho que 2 meses, entre 2 e 3 meses, você consegue tirar o óleo, certo, Leandro? Certo, certo. Não precisa ficar mais do que isso, não. Perfeito, Aqui o perfeito. aspecto do ACT também, professor. Ficou faltando. Aqui no pós-operatório aí deu para fazer, ficou melhor. Então você vê que Do não corte tem mais, foveal. não tem mais tração, você vê a linha hiperrefletiva Uhum. do óleo de silicone logo acima da retina, e ele tem uma discreta alteração de uma fragmentação aí da zona elipsoide na região foveal, então, explica esse 20/30 Uhum. dele, mas talvez isso seja reversível aí, de mais algum tempo você realinha os fotoreceptores e melhora essa retina externa dele, né? É, excelente, excelente, Pedro, parabéns, parabéns, ótimo caso, Obrigado, muito professor. bom. Então é isso. Então, obrigado, Pedro. Obrigado, Leandro, pelos comentários. Ótimo. Obrigado a todos que assistiram. Agradecer também a Lorena Lago, que Obrigado. apresentou o artigo, a Júlia Castellan, que apresentou a imagem, o Leonardo Arriello, que apresentou o caso clínico, e a Cleide Machado, o Mauro Goldbaum e o André Creus, que também ajudaram a fazer a discussão, além do Leandro Zacarias, tá? Então, um abraço para vocês, um abraço para todos. E até semana que vem, né? Boa noite para todos. Um abraço. Boa sexta, bom final de semana. Boa noite, obrigado, professor. Até mais, professor. Obrigado a Boa vocês. noite.